Seja com todos, tudo bem com vocês? Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Quem estava aqui semana passada? Legal. Foi muito bom, né? O que o Senhor fez nos nossos corações, na nossa vida. E eu creio que essa noite Ele vai dar continuidade. Então, você que não estava aqui semana passada, você pode assistir online, né, pelo YouTube. Porque vale a pena. A palavra de semana passada foi muito profunda, né? E produziu algo muito profundo em nós. E eu aconselho vocês a assistirem, amém? E nessa noite, eu quero dar continuidade falando de alguns termos, de algumas coisas que a gente precisa ter familiaridade, que a gente precisa ter consciência, que a gente precisa conhecer para tomar decisões a partir do que nós conhecemos e viver, né, de acordo com a palavra de Deus. Muito do que vamos falar aqui hoje vocês já ouviram, vocês que são, né, crentes há muito tempo, já ouviram muito sobre isso. E hoje, né, em dia, se fala até que pouco se fala sobre isso nas igrejas, as pessoas não falam mais, né? Mas eu acho que é algo que nós precisamos estar sendo lembrados em todo o tempo para não cairmos nas armadilhas que Satanás arma para nós. E eu sei que a luta, né, cada um aqui está num processo na sua vida e cada um está enfrentando algo de acordo com a sua vida, com as suas demandas, né, com o seu ambiente, com o seu território. Então, cada um de nós está enfrentando algo. E eu sei que quando nós nos entregamos a Jesus, deixamos, né, o mundo saber disso, que eu sou dele, que ele é o meu amado, que ele faz parte da minha vida, ele é a minha vida, ele é o motivo da minha vida. O nosso nome vai para um outdoor lá no inferno, né? E Satanás começa na missão dele de tentar matar, roubar e destruir as nossas vidas. Daqueles que são filhos de Deus, daqueles que entregaram suas vidas a Jesus e querem viver de acordo com essa palavra, querem viver alinhados com essa palavra, querem viver a vida abundante que essa palavra nos garante. Porque vida abundante é uma promessa de Deus para nós aqui na terra, não é no céu quando chegarmos lá. A vida abundante que Ele tem para mim e para você é essa daqui que nós estamos vivendo. E se ela não está abundante, se tem coisas acontecendo aí que você fala, meu Deus, tem alguma coisa errada. Está acontecendo alguma coisa errada, não pode. Eu sou filho de Deus. Por que eu enfrento tanta luta? Por que tem tanta batalha? Por que isso acontece na minha vida? E começa uma série de porquês em nós, na nossa mente. E a gente quer, né, o tempo todo explicações. Muitas vezes não teremos explicações. Deus não tem obrigação nenhuma de nos explicar nada do que está acontecendo. Mas se nós buscarmos na nossa raiz, que foi ministrado aqui pelo apóstolo, né, falando sobre as raízes, sobre que nós não somos feitos do acaso, mas que somos continuidade de alguém. Nós temos raízes, né, geracionais, que fomos inseridos, né, em contextos familiares, em famílias, através, né, de um Deus geracional, que vai trabalhando de geração em geração. Todos compreendem isso na palavra de Deus? Que Deus é um Deus geracional, né? E quando a gente fala de geração, de hereditariedade, né, a gente não herda dos nossos pais a cor dos olhos, o cabelo, né, o estilo do corpo, o formato do nariz. Tudo a gente herda, né? Às vezes somos parecidos com o pai,
mas às vezes somos parecidos com a mãe, às vezes somos uma mistura dos dois. E isso é algo que deixa visível que Deus, ele tem, que nós somos a continuidade de alguém. Não é verdade? Que eu não nasci do acaso, do nada. Eu sou fruto de alguém, de um relacionamento de duas pessoas. E Deus envia o seu Espírito para o ventre da sua mãe, e você vem através desse portal, que é o ventre da mulher, você vem para a terra. Mas esse portal que nós chegamos aqui na terra, que foi a nossa mãe, ela teve uma história, ela veio de um outro portal, de um outro ventre, ela teve, né, uma mãe, que essa mãe veio de outra mãe, e assim por diante. Nós viemos, né, de uma raiz. E nós vamos falar hoje sobre a transmissão da iniquidade. Transmissão, né? O que fala transmissão? Eu vou passar para alguém alguma coisa. E nós, hoje estudos revelam aí, através da epigenética, que nós herdamos até comportamentos, não é verdade? Eles estão comprovando geneticamente o que a Bíblia fala desde Êxodo. Que ali em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, quem conhece os 10 mandamentos? Vamos abrir a palavra do Senhor? Lá em Êxodo. As crianças lá na salinha estão estudando a jornada de Moisés. E nesse final de semana, eles vão conhecer os 10 mandamentos. E o Arthur, hoje chegou da escola falando, mamãe, não acredita, ontem nós assistimos juntos o Superbook, estava falando sobre o Moisés, lá os 10 mandamentos, e hoje o devocional na escola foi sobre os 10 mandamentos, mamãe. E ele estava todo empolgado, porque ele conheceu. Eu falei, o que você aprendeu, filho? Ah, que eu tenho que obedecer a mamãe e papai. Que eu não posso adorar outro Deus, que só há um Deus no céu. Então ele já estava contando para mim o que ele tinha aprendido na escola e comigo ontem à noite. Todo empolgado. Eu falei, então amanhã na salinha você vai estar ok para falar, para responder todas as perguntas. Né? Porque lá a gente vai ensinar e induzi-los a memorizar e conhecer a palavra de Deus. Lá em Êxodo 20, Deus falou todas essas palavras a Moisés. E ele disse assim, o trono de Deus desceu na terra, gente. Pense. Pense você no lugar de Moisés. E ele, com o seu próprio dedo, escreveu naquelas tábuas de pedra as leis que nós, eu e você, deveríamos seguir, né? Praticar, obedecer. E isso no Antigo Testamento, né? E aí a gente fala assim, mas os 10 mandamentos, as leis, aquilo é no tempo da lei. Nós já estamos na graça. Mas Jesus veio e anulou as leis de Deus? Pelo contrário, né? Ele deixou as leis de Deus mais difíceis para nós. Porque ali está escrito, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele diz, eu tirei vocês da casa da servidão. E vocês já não são mais servos, são filhos. Não terás outros deuses diante de mim. O que eles fizeram? Bezerros de ouro, para adorar. Eles tinham necessidade de adorar alguém. E aí Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, quem que amaldiçoou, ameaçou com uma maldição aqui? O próprio Deus, né? O próprio Deus falou que se eles não cumprissem, que se eles fizessem isso daqui, que Deus estava falando para eles não fazerem, Ele visitaria a iniquidade, em outras traduções, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborreceram, daqueles que pecaram, daqueles que transgrediram a lei de Deus. Então, a gente aqui conhece que Deus é um Deus zeloso. Ele zela em cumprir a sua palavra. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus justo. E a gente às vezes fica assim, mas não fui eu que pequei, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Porque Deus é justo. E Ele zela em cumprir a sua palavra. E quando nós reconhecemos que Deus é um Deus justo, e que os meus pais pecaram, eles transgrediram as leis de Deus, eles erraram feio, né? Blasfemaram. E eu estou pagando o preço desse pecado, porque Deus está cumprindo com a palavra que Ele deu aqui, no mesmo momento que Ele escreveu as leis dele. Ele disse o que Ele iria fazer caso não cumpríssemos com a lei de Deus. Então, Ele estava visitando a iniquidade dos meus pais em mim. Por quê? Porque Ele é um Deus zeloso e cumpre com a sua palavra. A mesma coisa Ele falou depois, ó. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, ou seja, guardar um dia para o Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor céus e terra e mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Veio sobre eles um temor. Veio sobre eles um temor. E vocês repararam que, nos dias de hoje, a palavra temor está bem em baixa, como dizem. As pessoas perderam o temor do Senhor. E estão fazendo as transgressões da lei como se tivesse trocando de roupa. E acha que isso não vai se repetir, se perpetuar nas gerações seguintes. Ou seja, nós, porque a gente tem que olhar para dentro de nós. Eu não tenho que ficar culpando o meu pai, meu avô, meu bisavô. Cada um vai dar conta de si. O pecado, ele fala de uma responsabilidade pessoal. Eu pequei. Eu tenho que dar conta do que eu fiz para o meu Deus. E Deus, quando Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, Ele espera encontrar o quê?
em nós? O arrependimento. Ele continua visitando. Tipo assim, na esperança de um dia ele encontrar arrependimento em alguém e parar aquela visitação de maldade, de maldição na nossa vida. E é isso que quando nós nos arrependemos diante de Deus, cancelam-se os pecados na minha vida e na vida da minha geração. E quando se fala de raízes, como o apóstolo ministrou aqui, não tem como tratar as raízes se não houver um arrependimento. Se não houver a confissão, a consciência do pecado, de dizer, Senhor, eu pequei contra ti, contra os céus eu pequei, eu me arrependo, eu não vou mais praticar essas obras, tenha misericórdia de mim, e não visita a minha geração. Vocês estão entendendo, gente? Porque Deus, Ele é um Deus zeloso e Ele é justo. E se a gente não tiver essa postura de arrependimento dos nossos pecados e a consciência de quem Deus é, nós vamos continuar repetindo padrões de pecado. Vocês já pararam para pensar que a gente começa a se enxergar igualzinho a nossa mãe? Quem já se viu fazendo as mesmas coisas que sua mãe fazia? E maus hábitos, né? Maus hábitos, porque o que é bom, a gente tem que perseguir para conseguir fazer. Mas o que é ruim vem naturalmente, vocês já perceberam? De repente você está fazendo. Você nem queria fazer aquilo. Você nem queria. E você vê como o mundo espiritual é real e como as coisas vão acontecendo. Porque existe no mundo espiritual um direito legal para Satanás agir na minha vida e me conduzir ao mesmo erro que os meus pais fizeram. Conduzir a gente a fazer as mesmas besteiras, a tomar as mesmas decisões erradas, a falar e a tratar os outros assim como os nossos pais tratavam, assim como eles faziam conosco, batia, espancava, abusava. E a gente começa a repetir esses padrões. E o que nós precisamos entender para mudar essa situação? Para curar as minhas raízes, eu preciso me arrepender. Eu preciso chegar diante de Deus, reconhecendo que os meus antepassados pecaram. Senhor, o que os meus pais fizeram, meus avós, meus bisavós. Por isso a importância de nós conhecermos a história das nossas gerações. Nós temos que investigar o que aconteceu na vida dos meus entes, dos meus antecedentes, né? Tem gente que vê só os antecedentes criminais, mas eu preciso saber da história da vida da minha família, para eu saber quais os padrões estão se repetindo na minha vida e que eu não quero que se repita e que eu preciso parar isso na minha vida. Não pode acontecer. Os meus pais se separaram, eu não vou me separar. Eu fui abusada, molestada na minha infância, meu filho não vai ser molestado. Isso precisa acabar. Mas se o diabo tiver com uma procuração nas mãos, diante de Deus, falando para Deus assim, o Senhor disse lá em Êxodo 20, que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse pecado aqui, fulano de tal cometeu e ele não se arrependeu, não. Ele não te pediu perdão. Então eu posso ir lá na vida da Vivian e tocar nela? Porque quem feriu Jó com maldição, gente? Foi o diabo. Deus só permitiu. Mas quem faz a dor, a maldição, é o diabo. Com essa procuração que ele tem nas mãos, e falar para você, para Deus assim, eu tenho direito, eu posso ir lá. O Senhor me deu essa autoridade. Na tua palavra está escrito que o Senhor permitiria maldição vir sobre essa pessoa
até a terceira e quarta geração daqueles que aborreceram, que fizeram algo contra o Senhor. Então, olha a importância de a gente ter as nossas raízes curadas, restauradas, redimidas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Porque, gente, quando nós aceitamos Jesus, não caia no engano de que tudo é automático e que tudo já foi resolvido na sua vida. É um processo. Nada é automático na cruz. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, e ele nos deu uma nova vida, mas exige de nós uma atitude de arrependimento, de reconhecimento desse erro e falar: não, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que se eu não me arrepender, o Senhor tem direito de deixar a maldição chegar na minha casa. E a gente olha quantas pessoas buscam seminários de cura, né? Quantas pessoas estão com a alma ferida, estão precisando de palavras nessa área, de receber ministrações de cura. Os consultórios psicológicos estão cheios de pessoas que precisam curar as suas raízes. Né? Eu atendo um pouco de pessoas e a gente olha e vê que é sempre alguma coisa lá do passado que acarreta situações e consequências para a nossa vida até hoje. Eu tenho situações na minha vida que eu ainda estou tratando, coisas que eu vivi lá na minha infância. Porque você não resolve uma história de 40 anos em 4 horas. É um processo. Você precisa ir buscando a revelação de Deus, pedindo o Espírito Santo para te mostrar as áreas que estão vulneráveis, as áreas que precisam, né, da graça dEle, do Espírito dEle atuando em você. Para você ter a humildade de reconhecer, né, e às vezes identificar que houve um erro lá atrás. E sentir essa dor. Sentir a dor de quem feriu as leis de Deus. Hoje a gente peca e não está nem aí para Deus. Eu escondo o meu pecado do meu irmão, mas eu não estou entendendo que Deus vê todas as coisas. O que adianta você esconder o seu pecado da sua esposa, que você cobiçou outra, que você saiu com outra, se Deus está vendo todas as coisas? O diabo, ele nos engana o tempo inteiro, ele tenta o tempo inteiro fazer você cair nas armadilhas que ele faz para você. E como nós estamos sendo governados pela nossa alma, como o apóstolo falou, que o Espírito devia governar, mas com o pecado, a alma está governando as nossas vidas. E a gente precisa trazer novamente o governo do Espírito de Deus sobre nós, que ele vai governar nossa alma e o nosso corpo. Precisa haver um alinhamento. Precisa de uma postura, um posicionamento para que as coisas mudem na minha vida. Se eu quero mudar padrões, eu preciso mudar atitudes. Eu preciso reconhecer que tem algo a ser feito. E buscar discernimento de Deus para fazer isso. Vocês estão entendendo? Estão entendendo como a importância de nós reconhecermos que naturalmente somos transgressores da lei de Deus. Graças a Deus pela misericórdia dele, que nos deu uma nova chance através da cruz, para que fôssemos redimidos e buscássemos uma redenção para que hoje nós pudéssemos viver essa vida abundante aqui na terra. Então, se eu quero ter uma vida abundante aqui na terra, e estou vivendo tudo contrário de uma vida abundante, eu preciso investigar, porque tem alguma coisa aí na minha raiz que precisa ser resolvida. Nem tudo, gente, é maldição, não. Tem coisas na nossa vida que nós vamos passar e ok. Deus nos dá capacidade, resiliência,
Ele nos dá estrutura, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. E Ele está sempre conosco, em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor está conosco, nos conduzindo. E Ele está revelando para nós aquilo que precisa ser mudado, quando estamos conectados com o Espírito dEle. Quando deixamos a nossa alma, né, subjugada ao Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes queremos agir, fazer tudo na força do nosso braço, na força daquilo que nós achamos que é certo, sem ler a palavra, sem conhecer a Deus, sem conhecer o que Ele quer que eu faça. E como que vai ser? Como eu vou ver mudança? Como eu vou ver os meus filhos tendo aí uma herança espiritual de bênçãos? Se eu mesmo estou fazendo tudo errado. Se eu estou transgredindo a lei do Senhor e não estou me arrependendo. Porque o pecado, ele é um acidente na nossa vida. O que é o pecado? O pecado é a transgressão às leis e os mandamentos estabelecidos por Deus. É uma violação à regra. Hoje, vivemos uma sociedade que não gosta de regras. Se a gente colocar regra, a gente já é mal visto. Tudo é regra, tudo tem que ser do jeito dele. Tudo tem que ser do jeito de Deus, tudo tem que ser do jeito que está na Bíblia. E por que a gente quer fazer tudo diferente e quer ter uma vida abençoada? Tem o nosso papel, e o nosso papel é fundamental. O nosso papel é fundamental. Vocês não acham que Jesus poderia ter já ganhado o mundo inteiro para ele? Num piscar de olhos? Mas ele quis que fosse como? Através de mim e de você. Ele não precisava ter morrido naquela cruz para Deus restaurar a humanidade. Ele poderia ter feito isso. Ele é poderoso para fazer. Mas Deus não invade a nossa vida. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu, assim, uma capacidade de escolha. Filho, você pode escolher o caminho que você quer seguir. Eu só estou te dando a direção. Eu só estou te mostrando o caminho. E se você escolher o meu caminho, você vai viver uma vida abundante. Mas se você escolher a transgressão da lei, você vai viver uma vida de maldição. Amém? E o pecado, ele nos separa de Deus. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva deixaram a convivência do jardim porque eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E eles foram separados, eles foram proibidos de entrar no jardim de Deus. E é isso que quando nós pecamos e não nos arrependemos dos nossos pecados, é isso que acontece conosco. Nós perdemos o acesso ao Pai. Mas quando há o arrependimento e a confissão, nós somos reconciliados. E as maldições, elas cessam na nossa vida. Para quê? Porque eu tomei uma decisão, eu tomei uma atitude. Amém, queridos? E a iniquidade, ela significa o castigo, a punição, né, que está ligada à hereditariedade. E o pecado é a punição referente ao pecado do homem. Nós recebemos uma punição porque erramos. E hoje nós buscamos tanta cura nas igrejas. Eu vou lá porque eu preciso ser curada. E muitas vezes nós estamos apenas recebendo a consequência do nosso pecado. Ou vivendo as consequências geracionais, dos pecados geracionais dos nossos antepassados. Então eu preciso primeiro ter o quê? Consciência. Buscar conhecimento de Deus. Para viver essa cura que a gente tanto busca. Nós como pais, temos uma grande responsabilidade, queridos. Uma grande responsabilidade no sentido do que nós vamos produzir para os nossos filhos. Para as próximas gerações. Porque até aqui,
o que aconteceu, eu hoje não tenho poder de mudar nada dos meus antepassados. Eu só tenho o dever de me arrepender por eles, de me doer pelo que aconteceu na vida deles, de sentir, poxa vida, eles não conheciam Deus. Porque quem conhece a Deus, queridos, quer se alinhar com Ele. Quem conhece a Deus quer ter uma vida santa. Quem conhece a Deus de verdade, tem uma experiência sobrenatural com Deus, quer obedecê-lo. É natural quando você vê uma pessoa que realmente se converteu, ela quer mudar tudo na vida dela para agradar a Deus. Ela quer viver uma nova vida, ela quer ser vista por Deus de uma nova forma. Não como um pecador mais, mas como uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus e ela valoriza esse sangue de Jesus. E ela vai procurar a mudar a sua vida e começa um processo. A minha conversão, ela foi através da dor. Muitos esperam a dor para ir para Deus. Eu te aconselho nessa noite, não espere doer. Não espere. Vá pelo amor. Ame a Deus acima de todas as coisas. Não vá porque você está sofrendo. Porque isso já é uma atitude de desobediência. E nós temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos a respeito de o que eu estou produzindo. O que eu estou fazendo hoje que vai deixar de herança para o meu filho? Porque a gente pensa muito na herança financeira. Deixa casa, deixa carro, deixar estruturado, né? Tudo certinho no cartório, tudo já passado para o nome deles. Tem gente que já está fazendo isso em vida, para eles nem gastarem com inventário. A gente se preocupa tanto com o natural, com o que a gente vê, com as posses, com as roupas, com a escola que ele vai estudar, tem que ser a melhor. Mas nós esquecemos da herança espiritual que nós precisamos produzir para os nossos filhos. Porque lembra que nós somos espírito, alma e corpo. Primeiro espírito, olha a ordem que está na Bíblia. Espírito, alma e corpo. Só que estamos ao contrário, estamos andando na alma, né, corpo, porque hoje é uma idolatria com o corpo. E por último vem o Espírito. Por último vem a minha busca espiritual, daquilo que eu não vejo. Por quê? Por que eu vou buscar algo que eu não vejo? Mas a Bíblia diz que se você não consegue amar o teu irmão que você está vendo, como você vai amar a Deus que você não vê? Então, as coisas espirituais, elas são mais importantes do que as naturais, porque nós somos seres espirituais e nós vamos morar na eternidade com Cristo. Esse corpo aqui tem um tempo de validade nessa terra e ele vai voltar ao pó. A Bíblia diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Então a gente precisa valorizar mais o quê? O nosso espírito. O que eu estou deixando para os meus filhos? E a herança não é só espiritual e de transgressões às leis. A herança é comportamental, sentimental e moral também, com relação à obediência às leis do Senhor. Porque Jesus deixou lá, né, um novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Qual é o segundo? Sabe, gente? Fala sobre o amor, né? E nós precisamos olhar para dentro de nós e as nossas atitudes e identificar. Porque quando nós identificamos
nós conseguimos agir para mudar aquilo. Concordam? Muitas vezes estamos na cegueira. E a Bíblia diz que o nosso povo, o meu povo perece porque falta o quê? O conhecimento. Se nós conhecermos, se a luz de Deus vem sobre aquilo e traz a luz, tira das trevas, eu consigo achar uma solução para aquilo. Mas enquanto está escuro, escondido, está sobre a jurisdição de Satanás. Satanás está com a gente nas mãos quando tem pecado escondido, não confessado. Quando tem coisas aí que eu faço e que ninguém vê, eu sou um crente aqui dentro e outro lá fora. Dentro de casa eu sou, né? Tem gente que tem aquela música, né? Tem crente que quer morar na igreja. Que o marido é uma bênção na igreja, mas em casa é um cão chupando manga. Só que, diante dos olhos de Deus, tudo está patente. E não temos como fugir. E toda ação, ela vai ter uma consequência. E você percebe os comportamentos, né, como eu disse, os maus hábitos, né, tratar com grosseria, gritando. Antigamente tinha muito isso, né, a gente apanhava muito, levava surra, levava, correção de uma forma agressiva. O filho não tinha oportunidade de falar o que ele sentia, ele não tinha oportunidade de se expressar. E a gente às vezes tem essa mentalidade como isso sendo algo normal. Eu fui criada assim, estou viva. Não morri. Por que eu não posso fazer isso com meu filho? Agora, por que você quer repetir um padrão que trouxe para você traumas? Vocês já pararam para pensar que a gente repete algo ruim, mesmo a gente tendo sido traumatizado com aquilo? Mas por que a gente faz isso? Porque existe lá, né, um DNA. Hoje a epigenética fala que é um DNA comportamental. Mas não tem modificação genética, né? É só o que a Bíblia mesmo diz. Que vão se repetir as coisas. Então, a gente tem que prestar atenção na forma que a gente fala com os nossos filhos, como nós corrigimos os nossos filhos, o que nós ensinamos para eles. Estamos ensinando a verdade, a palavra de Deus? Estamos orientando, dando direção? Estamos alimentando os nossos filhos espiritualmente? Ou deixamos só para a igreja fazer isso? Amém? Então, eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai trabalhar em nós de uma forma curativa, mas através da consciência. Enquanto eu ministrava aqui, eu sei que, como eu, você deve ter se lembrado de várias coisas que aconteceram na sua vida e ao longo da sua história, você viu, né, de erros no passado dos seus pais. Porque hoje você conhece a Bíblia, você sabe identificar o que é certo e o que é errado. O que está fora da palavra e o que não está fora da palavra. E a gente começa a repetir padrões antibíblicos sem perceber. E isso são coisas que vão destruindo as nossas emoções. Vai trazendo dor para a nossa alma. E pessoas feridas ferem. Pessoas curadas, curam. Quem quer ser curado aqui nessa noite? Quem precisa do agir e do mover sobrenatural do Espírito Santo, das águas que saram sobre você? Eu vou fazer uma experiência, um experimento, como diz o Arthur. Todos conseguem ver aqui? Consegue? Estão vendo? Tem um copo vazio. Dentro desse copo
Viu, Joel? Que chique esse café, Joel. Nós, quando nascemos, quiser soltar uma música de fundo aí para dar uma emoção. Fiquem emocionados, tá, gente? Quando nascemos, ó, somos assim, como esse copo de água. Não posso botar muito peso aqui, senão cai. Tá vendo aqui, ó? Não tem nenhuma mancha. É cristalino, ó. É puro. Dá uma vontade de beber, né? Dá uma vontade de saber que sabor que tem. Porque vai matar a sede, vai proporcionar bem-estar, saciar. Mas durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, a nossa jornada, coisas vão acontecendo na nossa trajetória. E essas águas, essa água cristalina, ela começa a receber contaminações. Começa a receber ali situações de abuso, de traumas, né, de um pai agressivo, de uma mãe ausente. Começa a vir o medo, a insegurança. Tantas coisas vão entrando na nossa vida e vão mudando a essência daquela água pura. Mudando. E essa água vai se tornando turva. Eu tenho certeza que você já não gostaria mais de tomar dessa água. Vai modificando a essência. O pecado, ele entra na nossa vida e ele vai mudando a nossa essência. Quem Deus nos criou para ser. Porque Deus nos fez para se relacionar conosco. Ele nos fez cristalinos, puros, para ter um relacionamento com Ele. E o pecado veio e mudou tudo. E às vezes a gente fica tentando mudar, né? É como se pegasse um garfo e tentasse tirar toda a sujeira dessa água, tentasse mudar, voltar a ser como era, mas não conseguimos. Não tem como mais voltar a ser aquilo que eu era. Cristalina, pura, uma mente sã, as emoções saudáveis, né? Dentro de uma família emocionalmente estruturada, experimentando coisas maravilhosas. Mas existe um Deus que pode mudar toda essa realidade. E nessa campanha das águas que saram, eu quero que você agora abaixe sua cabeça e tenha aí um momento de reflexão, de olhar para dentro de você, dentro da sua história, desde do momento em que você foi gerado. A gente conhece um pouquinho, né, da nossa história, do que aconteceu no meu momento de gestação, quais as palavras que foram lançadas sobre a nossa vida, que podem ter produzido marcas profundas, traumas. Eu posso ter sofrido rejeição, eu posso ter sofrido situações de agressão, de abusos, porque a gente vai crescendo, a gente vai se tornando adolescente e a nossa vida vai
né, pegando forma. E as coisas que acontecem no nosso dia a dia vão mudando a essência dessa água pura. Vão mudando tudo que é original. Eu começo a ser agressiva também, eu começo a tratar mal meus filhos, a declarar palavras de maldição sobre a vida dele, dizendo que ele não vai dar em nada, que não tem jeito mesmo, que ele vai ser, né, um perverso, ele vai ser igual o fulano de tal, ele vai fazer aquilo que o avô dele fazia, porque ele é parecido com o avô dele. Ele vai fazer tudo errado, porque só escolhe o que é errado. Muitas vezes você pode ter ouvido essas palavras também, na sua infância, adolescência, juventude, que trouxeram marcas profundas na sua alma. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E Ele pode transformar a sua alma e curar a sua alma, as suas feridas, através das águas purificadoras de Deus, que vem do trono de Deus. E muda essa coisa que você se tornou com o pecado, com as suas escolhas erradas, e faz você novamente puro, novamente alinhado com Ele, novamente conectado com Ele. Eu gostaria que você olhasse agora para cá, e que é exatamente o que vai acontecer na sua vida quando você se posicionar, se arrependendo dos seus pecados pessoais, decidindo viver uma nova vida com Cristo, alinhada com a palavra dele, rejeitando as heranças malditas que os seus antepassados deixaram para você, que você pode fazer isso através da oração de confissão, reconhecendo a justiça de Deus e de que não é porque Deus não te ama que as coisas ruins estão acontecendo na sua vida. Porque Ele é um Deus justo, que cumpre com a palavra dEle. Mas o arrependimento muda. O arrependimento te limpa. E você volta. Você volta. E é um processo. A palavra vai entrando, a verdade de Deus vai entrando, o conhecimento de Deus vai entrando na nossa vida, vai transformando aquela água turva, aquela água escura, aquela água barrenta do pecado em novas águas purificadoras. Você vai ficando limpo novamente. Você vai ficando limpo. E a sua raiz vai ser sarada. E você vai deixar uma geração de bênçãos. Você vai deixar uma herança, livre do pecado, da sujeira do pecado, da contaminação do pecado. É isso que Jesus fez conosco. Ele transformou aquela água horrível, que devia estar mal cheirosa, em limpa, potável novamente, para que tenha vida novamente nessa água, para que eu gere vida de Deus, para que eu seja um instrumento de cura na vida das pessoas, porque Ele me limpou dos meus pecados. Ele sarou as minhas feridas. Vocês entenderam, gente? Entenderam o que o Senhor faz conosco quando nós temos um coração quebrantado na presença dEle? Quando reconhecemos o nosso erro?
quando confessamos os nossos pecados. A Bíblia diz que... Eu não preguei nada do que eu escrevi. A revelação, a redenção e a renovação de Deus. E aqui tem alguns versículos que explana mais detalhadamente como as iniquidades afetam a nossa natureza humana. Lá em Oséias 7:1 diz assim: quando tento curar Israel, os pecados de Efraim são expostos e as maldades de Samaria são reveladas. Esse versículo destaca que Deus revela as iniquidades para curá-las. Às vezes você vai ver que sujeira vai aparecer, porque Deus quer curar você. Ele quer fazer você essa água limpa. E vai brotar muita coisa que precisa ser restaurada. Não é para te condenar. Não é para destruir você. Mas é para te curar. É para te redimir. Em Tito 2,14 diz: Ele se entregou por nós para nos redimir de toda maldade e para purificar para si um povo que lhe pertença, zeloso por boas obras. Ele quer que nós pratiquemos boas obras, não as obras, os maus hábitos, as maldições dos nossos antepassados, as boas obras de Deus. Porque Ele nos purifica de toda maldade. Aqui a ênfase é na redenção que Jesus oferece, libertando-nos de toda iniquidade. Isso indica que através de Cristo há uma promessa de renovação, de sermos libertos das cadeias de nossas falhas e pecados do passado. Eu posso ser liberta se eu me posicionar. Romanos 4,7 diz: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse versículo reforça a bênção do perdão e da misericórdia de Deus, que não apenas perdoa as suas iniquidades, mas também as cobre, significando uma completa restauração e limpeza diante de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aqueles que as encobrem, jamais prosperam. Prosperidade não é dinheiro. Jamais prosperam. Se tem aborto escondido, é um crime, é um derramamento de sangue. Se tem aborto escondido, não vai prosperar. Porque tem morte na sua vida. Precisa ser confessado. Gente, tem um testemunho muito forte lá do Silk, que a pastora Tânia conta, que ainda estou dentro do tempo, que uma mãe foi procurar o seminário dela, porque a filha não comia. Ela já tinha 6 meses de idade e ela não amamentava a menina e ela não tomava mamadeira. Ou seja, a criança estava entrando em desnutrição porque não comia. Ela travava a gengivinha dela assim, ó, e nada entrava na boca. Como a mãe era médica, eles colocavam a comida através de sondas. E ela procurou desesperada o seminário da pastora Tânia, porque ela não sabia mais o que fazer como médica. Ela ia perder a sua filha. E a pastora Tânia falou assim: esse bebê, ele não tem pecado. Eu preciso conversar com vocês, papais, para saber o que aconteceu na história de vocês, que essa criança está passando por essa situação. E conversando, ela falou que casou-se escondida dos seus pais, decidiu casar, né? Estava fazendo a faculdade de medicina, conheceu um outro médico, se casaram escondido da família, chegaram lá e disseram: ó, nos casamos.
desonra aos pais. Aí veio outra consequência. Para ter dinheiro, para ganharem coisas, né, construírem um patrimônio, eles abriram e fizeram parte de uma clínica de aborto. E ela fez vários abortos como médica. Outro pecado. E ela, médica, muito vaidosa, falou assim: doutor, eu quero colocar silicone. E ele falou: você é muito nova, deixa para colocar silicone depois que você tiver seu filho. Depois você coloca. E ela falou para o médico desse jeito: quem está preocupado em saber se meu filho vai comer ou não? Olha a palavra que ela lançou no mundo espiritual. E o que o diabo pegou? Ele não vai comer, então. Você não está preocupada? Se ele vai se alimentar ou não? Quando ela confessou, gente, até me arrepio até hoje. Quando ela confessou o pecado dela, se arrependeu lá na sala com a pastora Tânia, em oração, ela e o marido, confessaram os abortos, confessaram que desonraram os pais, confessaram que falaram isso para o médico. Na mesma hora a criança comeu lá no quarto. Foi instantâneo. Eu estava lá. A criança pediu comida para a avó. Pediu não porque ela era um bebê, mas a avó ofereceu e ela comeu. Aquela criança já tinha 1 ano de idade. 6 meses ela ficou sendo alimentada por sonda. Durante 1 ano, né? Alimentada assim, dessa forma. Mas não tinha mais o que fazer. E ela pediu comida e comeu. E aquela família foi livre daquela maldição que eles mesmos geraram. Entendem? Os pais, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Até a 4ª geração. Às vezes não acontece na próxima geração, mas pode acontecer lá na 4ª. Mas é sua do mesmo jeito. E o que a gente tem feito para deixar bênção para os nossos filhos? As palavras que eu libero, os pensamentos que estão dentro de mim, são heranças. Nessa noite eu te convido a analisar a sua própria vida e ir para os pés da cruz e pedir que o Senhor venha trazendo luz nas trevas. Porque se você confessa, você alcança a misericórdia de Deus. É isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. As águas purificadoras, elas vêm através do arrependimento, da confissão de pecados. Deus vai sarar a sua raiz. Deus vai gerar para você uma herança de bênçãos. Uma herança de bênçãos. Isso significa que eu nunca mais vou ter problema? Não. Porque enquanto você tiver vida, você está produzindo herança, tá? Então, aos pais de plantão, pais de filhos adultos, você continua gerando herança para os seus filhos. Se você estiver transgredindo a lei de Deus, eles podem sofrer as consequências, se você não se arrepender. Só que a gente acha que pecado é só não matar, não roubar, não prostituir. E o resto não é pecado. Tudo que transgride a lei de Deus é pecado. Por isso que a gente tem que conhecer a lei de Deus. Amém? Eu preciso conhecer Deus, não só a lei dele. Preciso conhecê-lo, preciso ter intimidade com ele. Porque ele vai se revelar a você. Ele vai mostrar as áreas que precisam ser trabalhadas na sua vida. Que você precisa ser moldada. O seu caráter precisa ser moldado. A sua alma precisa ser dominada. Seu temperamento, seu comportamento. Amém?
Porque é pelo que sentimos que agimos. Não é verdade? Eu sinto, tem uma coisa que fala, né? Penso, logo existo. Eu sinto, logo eu faço. Eu nem paro para pensar no que eu estou sentindo, para saber se isso não é uma armadilha que eu estou entrando. Aí eu brigo com meu marido, eu brigo com os meus filhos, eu brigo com todo mundo, nada tá bom para mim. A insatisfação é pecado, vocês sabiam? Viver insatisfeito, porque Deus é quem nos dá todas as coisas. Às vezes eu planto e eu vou colher, e é inevitável. Por isso que eu preciso escolher boas sementes. Precisam sair do meu interior rios de águas vivas. Não água amarga, água doce, água que cura, água que sacia, água que produz vida de Deus em nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, declarando que nessa noite houve cura, Pai, em histórias, em gerações. Houve, Senhor, pelo menos a consciência de que nós devemos ter, de que nós devemos ser e de quais atitudes devemos tomar. Em nome de Jesus, Senhor, os teus filhos vão receber um copinho de água agora. E que essa água, papai, possa produzir neles consciência, cura da consciência e humildade para entender e reconhecer que precisam fazer aquilo que está de acordo com a tua palavra. Humildade de pedir perdão se fez algo que machucou alguém, se teve uma atitude que transgrediu a sua lei e você está achando que sua vida tá tudo bem, tá tudo bem. Em nome de Jesus, que nessa noite possamos ser curados da nossa alma, Senhor. Que ela volte ao seu lugar, subjugada pelo Espírito de Deus que habita em nós e governa sobre nós. Governa a mente, vontade, emoções. Declaro emoções saradas, mente transformada pelo poder do Evangelho. Declaro a mente de Cristo sobre a vida dos teus filhos. Declaro a verdade da tua palavra entrando no coração deles, fazendo morada dentro deles, dizendo o que é certo e o que é errado. Que a tua palavra seja a candeia, a luz que vai iluminar os teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Traz luz a essas trevas, Senhor. As coisas que estão ocultas e escondidas e precisam ser trazidas à luz do arrependimento. Em nome de Jesus. Todos já receberam a água? Romanos 6,13 diz assim: não ofereçam partes do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de maldade, mas ofereçam-se a Deus, como quem foi trazido da morte para a vida, e ofereçam as partes do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Olha que palavra. Não ofereçam partes do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de maldade, porque o pecado vai gerar maldição. Mas ofereçam-se a Deus como quem foi trazido da morte para a vida, como teve uma oportunidade
de viver uma nova vida em Cristo. E ofereçam a Ele como instrumento de justiça. Deus pode aplicar justiça na minha família, pode visitar a iniquidade, pode visitar a minha geração com bênção. Será que a gente pode falar isso para Deus? Eu creio que nessa noite sim, porque houve arrependimento neste lugar. Eu posso falar: Pai, visita as milhares de gerações depois de mim, porque em mim há arrependimento. Amém? Glória a Deus. Podem tomar dessa água. Que essa água seja um símbolo daquilo que o Senhor está trabalhando em nós. Ele está purificando a cada encontro. Cada sexta-feira o Senhor vai purificar uma parte de nós. E Ele vai fazer uma obra completa nas nossas vidas. Seremos instrumentos de justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigada, Jesus. Pode se colocar de pé, que eu já vou encerrar. Lembrando que amanhã nós temos o culto de mulheres. Quem puder estar conosco. Vai vir uma convidada de fora. Eu, quando trago convidada, gosto que as pessoas honrem esse compromisso que a gente tem aos sábados, uma vez no mês, o último sábado do mês. E eu conto com as mulheres dessa igreja para estar aqui com a gente, honrando isso, porque tudo é feito para vocês, para produzir a vocês, proporcionar a vocês momentos como esse, de cura. Né? Às vezes uma palavra que a gente recebe muda todo um contexto da nossa vida. Uma palavra. Né? Às vezes a gente vem no culto e nada falou com a gente, mas no último momento, às vezes na bênção apostólica, Deus opera um milagre e lança uma semente que vai frutificar e vai mudar a nossa história. Então, assim, venha, participe, se envolvam. Eu creio que nós também fizemos o GD, o grupo de discipulado comigo, que vai acontecer uma vez no mês, vai ser na segunda terça-feira do mês, se eu não me engano. Quem tiver interesse de participar desse grupo, ele está sendo um grupo de uma roda de conversa, algo bem gostoso. Temos a participação de uma psicóloga muito querida que está nos ajudando, a Anice, com dinâmicas, e ali tem coisas maravilhosas, chaves poderosas que Deus pode te entregar. Então, quem quiser, no grupo de mulheres, está o link do grupo do GD. Aí você pode entrar no grupo do GD e já pode participar das reuniões. Pode convidar pessoas de fora também, não tem problema, para que você fale, talvez, não é um culto de mulheres, às vezes você quer trazer alguém, é uma roda de conversa de mulheres, algo que a gente vai receber, algo muito especial. Amém? Posso contar com vocês amanhã, mulheres? Não teremos um lanche, tá? Nós vamos fazer o culto e no final vai ter um chazinho com bolacha só para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Mas eu preciso encerrar o culto às 19h30, porque temos aí o Intensidade Jovens também, mas tem Jovens também amanhã, tá, gente? Amém? Eles estão a todo vapor, não desistem, mesmo com o culto de mulheres, antigamente, eles descansavam. Hoje não, eles querem estar aqui junto, vão fazer lá embaixo amanhã, para não deixarem de ter o momento deles também, que é muito importante. E os pais que estão aqui, que têm filhos dessa idade, jovens e adolescentes, tragam seus filhos. Tragam seus filhos. Porque num encontro desse, num culto desse, Deus pode transformar situações. Pai, em nome de Jesus, leva o teu povo de volta aos seus lares, livres do perigo, do acidente. Pai, continua ministrando ao coração dos teus filhos, revelando a eles, Senhor, coisas ocultas e escondidas que podem ainda estar prendendo, travando, Pai, a vida deles hoje. Em nome de Jesus, que nada mais esteja sob a jurisdição das trevas, mas tudo esteja patente aos teus olhos, para que eles possam viver a vida abundante que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém.